Não é de hoje que a negação de fatos e eventos históricos ganha espaço em discussões sociais e políticas. Apesar das evidências científicas, ainda tem gente que nega as mudanças climáticas e até a pandemia. Mas qual o impacto do negacionismo para a elaboração de políticas públicas? É sobre isso que nós vamos conversar com a professora Carolina de Oliveira Salgado, que começou a dar uma disciplina sobre o tema no mestrado profissional em Análise e Gestão de Políticas Internacionais, do IRI. Obrigada por conversar com a gente, professora. Por nada. Qual a origem do termo negacionismo? Bom, o termo negacionismo originalmente vem do termo negação, né, que é um termo freudiano no texto A Negação, de 1925. Então, daí deriva um pouco a noção de negacionismo, mas eu diria que ele não é sinônimo de negação, certamente. E, para tanto, a gente começa a entender negacionismo a partir de um termo análogo que se chama revisionismo. Então, a gente trabalha com revisionismo historiográfico, revisionismo ideológico, negação, para chegar ao negacionismo. E podemos falar num aumento do negacionismo e que condições ou contextos sociais e políticos facilitam a ideia da negação? Podemos falar de um aumento do negacionismo, certamente, mas não podemos falar que o negacionismo começa na pandemia. Certamente o aumento não significa o início, né? Existem alguns historiadores e pesquisadores que identificam o negacionismo a partir do fenômeno do Holocausto, né? Ou seja, não é um fenômeno brasileiro, não é um fenômeno que começa aqui a ser entendido como tal. Então ele começa a ser entendido como tal a partir das diversas revisões e interpretações do Holocausto, mas aqui na nossa realidade se consensuou entender o negacionismo a partir das revisões acerca da ditadura militar. Então assim, o fenômeno cresce bastante com a pandemia, mas ele já tem aí um histórico, né? E como surgiu a ideia dessa disciplina e qual a relevância desse tema no contexto atual? Pronto, a ideia dessa disciplina surgiu a partir de demandas atuais, né, políticas, econômicas e sociais. Então, você mencionou na sua introdução o negacionismo ambiental, climático, também a pandemia, mas esses não são os únicos, né? A gente tem algumas outras ideias em torno de, por exemplo, quando teve a campanha anti-tabaco. Então, assim, o negacionismo, bem resumindo, ele é produto de um grupo de interesses organizado que empreende um discurso, uma narrativa que coloca em dúvida um determinado consenso científico. Essa dúvida não é gratuita. Essa dúvida sempre atende a grupos de interesses econômicos. Então, atualmente, como a gente tem diversos grupos de interesse atuando em diversas frentes, farmacêutica, ambiental, educacional, política, a gente sentiu a necessidade de entender em que momento, dentro de todas essas narrativas, a ciência se afastou da política, né? Porque a ciência e a política são historicamente aliadas e o negacionismo vem como um elemento de distanciamento dessas duas esferas, o que é bastante prejudicial aos cidadãos, porque interfere na aplicação das políticas públicas. E como a seletiva se integra com a formação do mestrado? O mestrado, como você bem disse, se chama Análise e Gestão de Políticas Internacionais. É um mestrado profissional do Instituto de Relações Internacionais. Então, ela está dentro de um arcabouço de aplicação, né? A gente tenta, ao longo das disciplinas eletivas, principalmente, perceber os fenômenos da conjuntura que estão demandando um aprofundamento teórico, conceitual, afins, né, com o objetivo da melhor implementação prática. Então, ao longo do curso, por exemplo, a gente começa entrando nos conceitos, depois a gente entende o negacionismo através de práticas. Então, a gente trabalha com segurança, com digitalização, com economia, com saúde, com meio ambiente também. Mas a nossa terceira parte se chama reação. O que é a reação? É como academia, sociedade civil, governo, imprensa conseguem se unir dentro das suas especificidades para apresentar propostas que quebrem essas narrativas negacionistas. Então, o curso ele é todo voltado para essa instrumentalização do engajamento na esfera pública.
E a senhora comentou sobre a terceira etapa, que seria a reação, né? A disciplina vai ser dividida em 3 etapas, são conceitos, práticas e a reação. E você pode explicar como o conteúdo vai se desdobrar ao longo dessas fases? Sim, a primeira fase, que se chamam conceitos, a gente tem uma média de 5 aulas, então a gente começa com revisionismo historiográfico, depois a gente passa para um revisionismo ideológico, e aí, claro, o papel desses conceitos entram em jogo, né? O que é ideologia. Depois a gente trata do conceito de negação, né, a partir dessa leitura do Freud. Depois a gente entende o negacionismo no que a gente chama em relações internacionais os ismos, né, do multilateralismo. Então, negacionismo e populismo, negacionismo e extremismo, negacionismo e autoritarismo, porque não são sinônimos, né? A gente não está tratando de conceitos que... Só que no uso popular, no uso na esfera pública, muitas vezes eles podem se sobrepor e se confundir. Então essa parte inicial serve para a gente entender o espaço e a adequação de você usar essa palavra, aquela palavra, esse conceito e aquele. Depois a gente passa para a segunda parte, que se chama práticas, e a gente vai ver esses conceitos, a gente vai ver o que na fase anterior a gente só teorizou, vamos dizer assim. Então, como ver o negacionismo na prática, por exemplo, no fenômeno da digitalização. E quando a gente se propõe a ver o negacionismo na prática, a gente também está se propondo a distinguir naquele fenômeno o que não é negacionismo, o que é um revisionismo, o que é uma negação, o que é um populismo, né? Uma política populista. Então também essa segunda parte tem muito esse objetivo de separar o que é, o que não é, a partir da empiria, né? A partir dos fatos sociais mesmo. E aí a gente vai trabalhar com digitalização, segurança, pegando encarceramento, imigração e refúgio. Então a gente também faz esse paralelo com políticas públicas nacionais e internacionais e economia, né? Então essa discussão toda em torno de neoliberalismo, né? Sobrevivência da economia. E aí, por último, a gente entra na reação, que eu acho que vai ser uma parte bem bacana. Inclusive, eu tenho convidados, né? A gente chama pessoas que estão trabalhando ativamente na área. Eu tenho uma professora da Alemanha, da Universidade de Erfurt, que vai fazer uma participação com a gente. Tem uma outra professora do Ceará. Então, pesquisadores que estão dissipados dentro das suas respectivas áreas, comunicação, ciência política, mas que também estão contribuindo com esse debate. Vai ser legal. E o embate entre a ciência e o negacionismo ganhou um destaque com a pandemia no Brasil. De que maneira o discurso negacionista tem sido utilizado como ferramenta política, tanto no Brasil quanto no exterior? Exato, essa é uma separação artificial, né? Então, para isso eu vou até recomendar, deixar aqui uma referência, como não poderia deixar de ser, de uma matéria da professora Tatiana Roque, que saiu na revista Piauí, que é uma revista bastante acessível, sobre o momento dessa desagregação, né? Porque a ciência ela sempre amparou a formulação e a implementação de políticas, ou seja, cientistas, pesquisadores e políticos é uma dupla, né? Um pensa, elabora, testa, o outro implementa, levanta o dinheiro, o financiamento. Em que momento aconteceu essa cisão, né? No momento em que aquilo que a ciência dizia passou a não servir aos interesses privados dos implementadores políticos. Então você vê claramente que o negacionismo atua a favor de clãs, né, de grupos privados que estão no poder, ou seja, que conseguem tomar decisões sobre políticas públicas, mas que, contudo, essas decisões não são necessariamente orientadas para o interesse coletivo. E aí a ciência se desagrega, porque a ciência, além dela ter esse caráter, vou usar a palavra técnico, mas a palavra é científica mesmo, né? Ela não serve a interesses privados. E como a internet tem ajudado a espalhar ou reverberar o discurso negacionista? Tem ajudado demais. Existem 3 palavras que a gente usa em uma dessas aulas sobre os conceitos ainda, um desses debates, a gente vai falar de liberdade de expressão, infodemia e pós-verdade. Né? São 3 palavrinhas que eu acho que começaram a circular bastante no debate público a partir do uso das redes sociais, né? Das plataformas digitais,
para a dissipação de narrativas negacionistas. Então, o que é, por exemplo, a infodemia? Esse foi um conceito até criado e muito fomentado pela própria OMS ao longo da pandemia. É aquele acúmulo de informações vindas de todos os lados e o cidadão comum não tem a obrigação de ser ele o cientista, ou seja, ele não é a pessoa capacitada a distinguir o que é a informação certa da errada, a relevante do fake news. Então a infodemia é quando você se vê numa encruzilhada sem saber, né, em que você se apoia para tomar as suas próprias decisões. Né? Isso se dá muito através das redes sociais. Né? O fenômeno da pós-verdade, por exemplo, né? Isso é uma palavra cunhada pela revista The Economist, que é uma revista de vertente neoliberal. O que significaria isso? Significaria que existe uma verdade para cada um, quando isso não existe, né? Porque a verdade, nesse caso, a gente não está polemizando, né, a palavra verdade, claro que ela também ela é sociologicamente debatida, mas em termos científicos, a verdade é aquilo que é provado empiricamente, metodologicamente. Né? Então, sim, as redes sociais começaram a ajudar bastante essas narrativas negacionistas, ao passo que dificultando bastante a nossa reação e o nosso combate. Né? E na prática, qual o efeito que o negacionismo tem sobre as políticas públicas já implementadas e nos planos das políticas públicas futuras? Nas políticas já implementadas, o impacto principal, eu diria, é colocar o cidadão em dúvida. Porque, veja, política pública, seja ela nacional ou internacional, a política externa é uma política pública. O primeiro pré-requisito, a primeira condição para o sucesso de qualquer política não vem da palavra política, mas sim da palavra pública. Então, ela precisa da aceitação, do reconhecimento, da legitimidade do público. Se você tem o Sistema Único de Saúde dizendo para você ficar em casa, dizendo para você usar álcool e usar máscara, e você tem um discurso do Poder Executivo, né, do Ministério da Saúde e de outros órgãos com autoridade, né, com reconhecimento, uma legitimidade, falando, colocando aquilo em dúvida, não precisa nem falar o contrário, mas simplesmente polemizando ou causando um questionamento em torno daquilo, já prejudica a implementação, porque a implementação só serve se tem aderência das pessoas. Então o primeiro impacto já vem daí, a implementação não é 100% efetiva. O segundo impacto, que seriam nas políticas futuras, é você não conseguir sequer a garantia da implementação. Então, do que a gente está querendo dizer? Por exemplo, quando a gente pensa na compra de vacinas, né? Só para ficar na pandemia, que é uma coisa mais recente, se você coloca em dúvida a vacinação, percebe? Você não tem a garantia, se você for um médico, se você for um cientista, se você for um epidemiologista, você não tem mais a garantia de que aquelas vacinas serão adquiridas. Porque existe a contrapartida num discurso negacionista de dizer o povo não quer vacinar. Quando nada disso é verdade, porque o discurso negacionista ele é altamente duvidoso. E aí você impacta na compra de vacinas futuras e você impacta no fenômeno da imunização. Esse é o nosso principal bem público, né? E quais caminhos que a sociedade civil e o discurso científico podem seguir para combater esse fenômeno? Isso também é a nossa terceira parte, né? A gente vai refletir bastante sobre esses aspectos da reação. Academia, né? O discurso científico. Uma das coisas que a gente vem pensando internamente é o que se convencionou chamar de divulgação ou comunicação científica, que é acessibilizar a informação que é produzida, que é construída na academia. Ou seja, a gente precisa quebrar esses muros, falar para o público, falar para a pessoa comum, né? Criar pontes de diálogo, de acesso, não falar sobre, mas falar com as pessoas. Isso é muito importante. E a academia, eu creio que está convencida, através de diversas iniciativas de extensão, de que isso é importante. Mas não só a academia, né? Se a gente pensar, por exemplo, o papel da imprensa. A imprensa tem que pautar a agenda do debate público nas ameaças reais, naquilo que realmente importa. A gente não tem que ficar falando de coisas que já são ultrapassadas cientificamente, isso não tem que estar nas manchetes. A imprensa não pode ser sensacionalista.
Ela tem que voltar as atenções para aquilo que realmente está impactando a nossa vida. E a sociedade civil, claro, né, fazendo esse trabalho, sempre se comunicando, perguntando, questionando, tendo acesso a fontes confiáveis. Então, assim, de fato, não se colocando em dúvida no momento do questionamento, mas sabendo onde recorrer, orientando quem não tem muita noção ou muita certeza. É um trabalho coletivo, né? Sem dúvida, isso demanda ações de todos os segmentos. Então é isso por hoje. Muito obrigada pela entrevista, professora, e até a próxima. Por nada, eu que agradeço. Obrigada.